Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Em Consulta com a doutora Diane. Estamos aqui para o nosso segundo episódio, então já fica aqui a dica para quem não assistiu o primeiro episódio, voltar lá, assistir, vale a pena, porque muitas dúvidas foram deixadas lá e hoje nós trouxemos para complementar os nossos assuntos que vamos abordar aqui hoje. Então, mais uma vez, estamos em consulta com a doutora Diane. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, de estar aqui novamente para tirar dúvidas, para esclarecer e desmistificar, inclusive, alguns assuntos dentro da dermatologia. Obrigado pelo convite. Obrigado a você. Então, vamos começar por um assunto que tem chamado um pouco a atenção aí, que são os fios inteligentes. Quando a gente ouve falar assim, parece coisa do futuro. Sim. Então explica um pouquinho pra gente o que eles são, como funciona, quais são os benefícios. Na verdade, é uma coisa até que já existia, há algum tempo, mas que vem se aperfeiçoando, Então, são fios que algumas pessoas até têm muitas dúvidas, pacientes que chegam para mim e quando a gente oferece, diz que aquele procedimento é o adequado para ele, ele fica achando que é o fio que era usado antigamente, principalmente pelos cirurgiões plásticos, que eram fios não absorvíveis, que eram fios de nylon, polipropileno, fios de ouro, Então eles acham que é esse fio, mas não são, Esses fios atuais, que eu gosto de chamar inteligentes, porque realmente eles têm uma ação muito própria deles, muito específica, que são fios que são absorvíveis, como eu já falei, Então, eles são absorvidos pela pele, E nessa absorção também, ele já começa a ação dele, Nós temos duas classes, basicamente, desse fio, que são os fios de tração, ou chamado fio de reposicionamento, e tem os fios que são apenas para estímulo de colágeno, Esses fios de tração, eles fazem um reposicionamento mesmo do tecido, que com o tempo começa a ter uma pitose, uma queda desse tecido, por causa de flacidez, perda óssea. Então, a gente usa para tracionar, ele tem um efeito similar ao lift, e esse fio, além de fazer isso, ele também provoca ao redor dele uma microinflamação, um processo inflamatório, e nesse processo inflamatório ele estimula a produção de colágeno. E os fios para produção de colágeno, que geralmente são os fios lisos, eles fazem o estímulo de colágeno, por causa desse processo de inflamatório que ele provoca. Então, por serem absorvíveis, ele não fica como um corpo estranho no corpo. É isso? Na verdade, ele começa como um corpo estranho, por isso que ele faz esse processo inflamatório. Sim. Mas depois ele passa a ser absorvido pela pele, e com o tempo ele desaparece. Então, ele tem um tempo de ação. E esses fios, antigamente a gente só tinha os fios de PDO, que é polidioxanona. Mas hoje já existe fios de PLLA, que é ácido polialilático. Existe fios de policaprolactona. Os fios de policaprolactona. Tem trava-língua. Trava-língua. Tem os fios mistos. Então, existe uma grande variedade. Os fios de tração, só existiam também os fios com determinado tipo de espícula. Hoje em dia tem com espículas diferentes, Então, realmente é um procedimento que ele fica entre o preenchimento, e entre o bioestimulador. Então, ele viaja ali nesse... Isso que eu ia lhe perguntar, qual é a recomendação, para ele ser indicado, e se ele pode ser associado com outro procedimento? É importantíssimo isso que você perguntou da indicação, porque o efeito, aliás, tudo na dermatologia cosmiátrica, estética, depende muito da indicação, A técnica é até uma coisa mais fácil de você aprender, treinar, mas você precisa ter o olho apropriado, a visão apropriada do que você está vendo no paciente para poder indicar bem o fio. Não é qualquer pessoa, que pode fazer. Por exemplo,
um paciente com um rosto muito pesado, né? Aquele paciente que já teve um certo deslizamento, né, da gordura, e é muita gordura na face. Então, você vai usar esse fio de tração, a tração vai ser mínima, você não consegue fazer uma tração boa. Então, o paciente vai ficar insatisfeito, né? O procedimento não vai ser legal, então você precisa realmente indicar bem. Então, é para aquele paciente com a flacidez de leve a moderada, sem um rosto muito pesado, né? Quando a gente quer reposicionar para melhorar aquela gordurinha que fica aqui, que tem gente que chama bulldog, né? É o jaw. Sim. Então, a gente usa para poder reposicionar, para poder melhorar o contorno mandibular, né? Utiliza também no pescoço de tração, né? Para poder também melhorar a flacidez do pescoço. Além do de tração, tem os de estímulo de colágeno também, apenas. Áreas como pálpebra inferior, que a gente não pode usar outro bioestimulador injetável, por exemplo. A gente pode usar o fio. Ao redor do lábio também, a gente pode usar o fio. Então, ele tem N funções, mas a eficácia, o efeito dele é quando ele é muito bem indicado. E entrando um pouco no campo da inovação, das novidades que Sim. estão surgindo, né? Nós temos aí a terapia regenerativa. Como é que ela entra no campo da dermatologia, tanto estética quanto clínica? Bom, a terapia regenerativa atualmente é assim minha paixão, né? Sim. Tenho estudado mais sobre ela, né? Já tenho realizado alguns procedimentos, né? Porque antigamente a dermatologia era só para preencher, para você parecer mais jovem, né? A terapia regenerativa, ela veio para poder estimular suas células, né? A agir como quando você era jovem, né? Perfeito. Então, você não vai só parecer mais jovem, né? Sua célula realmente, ela vai funcionar como quando era mais jovem, né? Então, isso para mim é muito incrível, Sim. né? Principalmente porque eu procuro sempre tratamentos que deixam o paciente de forma natural, Sim. né? Você pode fazer os preenchimentos, os bioestimuladores, fio, que deixe de forma natural. Mas se pesar um pouquinho a mão, né, principalmente do preenchedor, se pesar um pouquinho a mão, aí já fica, né, não fica tão natural, aquela coisa mais bonita. Já a terapia regenerativa, ela realmente é um rejuvenescimento, sim, com um aspecto extremamente natural. Toda vez que a gente fala de inovação em qualquer área, parece ser mais do mesmo. Mas inovação em saúde, a gente observa que tem o efeito na prática em quem mais precisa, né? Como no caso de feridas crônicas, né? Sim, exatamente, né? Então, aqueles pacientes, principalmente os pacientes diabéticos, né, que têm úlceras de membros inferiores, né, crônicas, é usado também, né, para poder estimular as células de cicatrização a cicatrizarem mais rápido, né? Então, a pessoa sofre menos, porque tem pessoas que ficam anos, né, com determinadas úlceras incomodando, né? E quais são as substâncias que são usadas na terapia regenerativa? Olha, a gente tem o plasma rico em plaquetas, né? Onde você tira o sangue do paciente, aí você centrifuga, depois você coloca novamente, né? Ele é rico em fatores de crescimento. Existe esse. Existe a utilização também de algumas substâncias. Eu gosto muito de duas, que são o PDRN e o exossomos, né? Para mim, assim, o PDRN e o exossomos são as principais da terapia regenerativa. O PDRN, ele é obtido do DNA do salmão. Eu já ouvi muito falar sobre ele. É o polidesoxirribonucleotídeo. Esse trava-língua mesmo. A gente vê muito nas redes sociais falando sobre. Então, ele é do DNA do salmão, que é rico em nucleotídeos, né? Que faz parte do DNA humano. Né? Então, ele tem um efeito regenerador muito bom. Tem um efeito de hidratação profunda também muito bom. Melhora a microcirculação. Né? Então, o uso dele favorece muito na terapia regenerativa, na regeneração da pele.
Outro também muito bom são os exossomos. Os exossomos, eles são digamos assim, micromensageiros celulares. Eles vão interligar as células, né? E também eles vão, junto com outras substâncias, eles vão facilitar, né, o carreamento dessas substâncias, né, como despigmentantes, né, como hidratantes, né, substâncias para rejuvenescimento. Quando você associa o exossomos a essas substâncias, o efeito delas é muito maior. Então, no caso, ele usa o nosso próprio organismo para fazer essa renovação, né? Isso, exatamente. Perfeito. E existe comprovação científica? Sim. Né? Assim, na verdade, tudo que nós dermatologistas utilizamos, dermatologistas mesmo, que só pode se chamar dermatologista quem tem o RQE, né? Que é quem tem a especialidade, né, registrada. Então, tudo que nós utilizamos já foi muito bem comprovado, né? Tanto por os estudos científicos, às vezes já tem livros, muitos artigos, né? Que já foram publicados, né? A gente vê nos congressos, então já está muito bem, comprovado cientificamente. Perfeito. E ainda no ramo da inovação, temos aí a eletroporação, que também faz parte, né, da terapia regenerativa. Né? Sim. Fale um pouquinho sobre ela, assim, que é algo que realmente parece também do futuro, assim, para mim. A eletroporação, como é que ela funciona, o que ela é, para quem é indicada. A eletroporação, ela, na verdade, ela faz mais ou menos o que o microagulhamento, né, faz, que é abrir canais para poder nós fazermos um drug delivery, que é pegar todas essas substâncias, né, esses princípios ativos e colocar dentro da pele. O microagulhamento, ele faz realmente microcanalículos. Já a eletroporação faz microporos. Então, com o microagulhamento, você atinge uma camada mais profunda e a eletroporação, uma camada mais superficial. Mas para muitos tratamentos, essa camada superficial, ela está ótimo, é adequado, você tem muitos bons resultados. A grande diferença, sim, de técnica é que a eletroporação não é doloroso. Perfeito. Era uma coisa que eu ia perguntar. Quais são os benefícios dela, né? Quais são os diferenciais? Pois é. Enquanto o microagulhamento realmente dói, se você for usar para microagulhamento com um roller, né, com agulhas de 2 a 3, 2,5, 3 milímetros para tratar cicatriz de acne, né, para fazer um rejuvenescimento maior, aí realmente dói bastante. Só a anestesia tópica não é suficiente. Né? Eu gosto de infiltrar anestésico, né, na área para poder ficar mais confortável para o paciente. E é o que nós falamos no podcast passado, as pessoas não querem sentir dor. Exatamente. E quem não quer sentir dor também tem o caso de pessoas que têm um limiar de dor mais baixo também. Né? Isso. Então, para essas pessoas, ou também para tratar, né, condições que os microporos atendem, aí a gente tem a eletroporação. Né? Que é esse aparelho que ele utiliza uma frequência, né? Uma energia, onde são abertos naquele local esses microporos e enquanto abre o microporo, ele já coloca a medicação, né? Ele tem um dispositivo onde você coloca esse produto e aí é simultâneo. Ele vai abrindo o microporo e o produto já vai ali penetrando. Perfeito. Né? E para as pessoas que têm esse limiar muito baixo de dor, o anestésico tópico, ele ajuda muito. E quem não tem, quem suporta bem, a gente faz sem anestésico mesmo. E é bom que a gente pode usar tanto na pele quanto no couro cabeludo. Perfeito, né? Para quem tem queda de cabelo, ele funciona também. Queda de cabelo, alopecias, né? Então a gente tem bons resultados também. Estamos falando aqui de 2 novidades que estão no mercado, mas que são novidades que são feitas dentro de consultório, né? Sim. Então, mas tem muita coisa que surge que é de acesso do público geral, né? Como dermocosméticos, né? Protetores solares e outros. Mas tem muitos que não são regulados pela Anvisa, né?
E aí é um fator de preocupação. Sim. Que a gente vê muito, assim, blogueiros usando, blogueiras e outras pessoas que usaram e gostaram, mas que não tem uma regulação da Anvisa. Como que isso pode interferir na saúde da pele e os cuidados que as pessoas devem ter ao comprar, né, esses produtos? Isso é extremamente importante a gente esclarecer isso, né? Tanto para o público que vai comprar esse produto, que tem acesso a esses produtos na farmácia e vai usar, ou em lojas de cosméticos e vai usar, né? Tem que ter o cuidado de ver no rótulo se tem a aprovação da Anvisa, né? Isso é fácil de ver, no rótulo do produto tem. Porque se não tiver, nada lhe garante que aquele produto tenha aquela substância que ele diz que tem, ou aquela concentração que ele diz que tem, né? Ou que sirva até para você, né? Então, o ideal é procurar realmente um profissional, um dermatologista, para poder indicar o produto que é ideal para sua pele, né? E se for comprar um hidratante, alguma coisa que você acha que não tem necessidade da indicação, aí você pelo menos olha o rótulo para ver se tem aprovação da Anvisa. Como identificar esse rótulo? Tem no rótulo, tem aprovado pela Anvisa, selo Anvisa. Né, um selo Anvisa. E uma coisa também muito séria é quando você vai fazer um procedimento num consultório, né? Você precisa saber se aquela clínica é idônea, se aquele profissional é capacitado, porque essas substâncias, para drug delivery, principalmente, para penetrar na pele, ela precisa ter a Anvisa. Ela precisa ser uma substância estéril, né, para não causar uma infecção, né, para não causar um problema maior. Então, é importantíssimo saber, né, como é que aquela clínica, de onde aquela clínica compra, qual é o produto, né, porque tem que ser de laboratórios já conhecidos, renomados e que tenham esse padrão, né, de excelência, de qualidade. A gente não pode colocar na pele de alguém, dentro da pele, uma coisa que não teve uma fiscalização, que não teve um estudo antes. Passando para um tema que também é muito importante. Todo mês, geralmente, tem uma cor, né? A gente tem aí o outubro rosa, setembro amarelo, novembro azul, mas temos também o dezembro laranja, que é de conscientização sobre o câncer de pele. É um mês, assim, muito importante, né, pra gente, pros dermatologistas, porque é um mês que se aproveita para poder, digamos assim, massificar as informações que a gente dá, né, no nosso consultório aos nossos pacientes, em que durante o ano todo a Sociedade Brasileira de Dermatologia faz propagandas que conscientizem, né, sobre os riscos da exposição ao sol sem proteção. Todos os dias, em qualquer ambiente, o uso do protetor solar, que é uma dúvida, né? A gente geralmente só usa protetor solar quando vai à praia. Só quando vai à praia ou quando sai de casa, mas você precisa usar protetor solar todo dia, né? Por quê? Porque todas as luzes visíveis, né? A luz visível, ela tem uma influência na pele, né? Então, se você não usa o protetor solar, você está exposto a essas luzes o tempo inteiro. Aí você precisa usar realmente todo dia, repor também, né? Mas nesse período de verão, principalmente aqui em Salvador, né? Que é uma cidade em que as pessoas vão muito à praia, na verdade, é o lazer. Nordeste em geral, né? É o maior lazer, né? Tá aí disponível para todo mundo, né? E é realmente muito prazeroso você ir para a praia, tomar um banho de mar, eu adoro, né? E é de graça. Exatamente, é de graça. Mas aí você tem que saber que você precisa se proteger, né? Você precisa se proteger por vários motivos, né? O mais simples, mas não menos importante, é o seu envelhecimento, né? O envelhecimento da sua pele. Se você se expõe muito ao sol, você degrada colágeno mais rápido, né? Você provoca manchas na sua pele, né? E a parte clínica, que é a evitar o surgimento do câncer de pele, que tem aumentado.
Tem algumas, eu vejo assim, algumas propagandas até de protetor solar dizendo, resistente à água, pode ficar tantas horas dentro da água que ele não sai, até onde a gente pode acreditar nisso como verdade, ou é melhor, saiu da água, repõe, qual é o intervalo de tempo? Acreditar como verdade, aí entra aquela nossa conversa anterior, né, que é, olha o rótulo, Sim. Se tem a aprovação da Anvisa, né, aquele protetor, ele realmente é mais resistente, mas isso não significa que ele seja milagroso, né? Então, o ideal é, mesmo ele sendo resistente à água, o ideal é quando você sair, você reaplicar o protetor, tanto no rosto quanto no corpo. E dependendo do horário, se for horário que o pico maior, né, de incidências de UV, você usar também roupas que lhe protejam. Tem já camisas, né, com UV, de manga comprida, né, chapéu, óculos, porque os olhos também sofrem com a exposição ao sol, né? Os olhos sofrem e você começa a ficar assim, você enruga mais, ou se você tiver com botox, o botox vai passar mais rápido o efeito, né? Então, para evitar que você fique, né, encolhendo, enrugando essa área. Ninguém quer que o botox dure menos. Não, de jeito nenhum. Ok, e deixa eu lhe falar, eu tenho visto nas redes sociais ainda sobre o tópico do uso do protetor solar, algumas pessoas falando sobre o melasma, que deixaram de usar o protetor solar e o melasma melhorou muito, que não é a melhor indicação, que o uso do protetor solar é algo da indústria, que é para a indústria vender mais protetor solar, mas que na verdade o que melhora o melasma é deixar de usar o protetor. O que você fala sobre isso? Eu acho que esse tipo de informação é um crime, né? Deveria até ser punido. E as pessoas que dão credibilidade a isso são, acho que, no mínimo, ingênuas, né? Porque hoje em dia você tem tanta informação e você pode, aliás, você deve, quando você escutar qualquer coisa, principalmente uma coisa que venha contra o que tem sido dito, estudado durante tantos anos, você pesquisar quem é aquela pessoa que está falando aquilo, né? Porque tem pessoas que não têm propriedade nenhuma para falar sobre isso, né? Então a gente vê cada vez mais estudos, mais protetores solares sendo lançados no mercado com a melhor qualidade, com a melhor cosmética, né? Tudo isso para atender o público, tanto que tem melasma quanto que não tem. Inclusive os protetores para quem tem melasma são protetores com pigmento. É diferente. Para ter, geralmente é com pigmento, para a gente ter uma proteção ainda maior, né? O melasma é uma doença, né? Não é nem só uma condição inestética. Ele é uma doença de caráter crônico. Não existe uma cura, né? Então eu vou aproveitar aqui também para dizer para quem está nos escutando que se alguém lhe prometer curar seu melasma, fuja, saia correndo, porque isso não acontece. Sim. A gente consegue, com vários tratamentos, clarear bastante, às vezes até fica praticamente invisível até para os outros, mas ele está ali adormecido. Então, se você não usar o protetor, se você continuar se expondo ao sol, né? Até mesmo tem pessoas, eu tenho pacientes, doutor, eu fico com protetor o tempo todo, mas só no rosto. Sim. No corpo, não. Então, não sabe, a gente tem que informar que, olha, se tomar sol no seu corpo, porque as células, elas se comunicam, né? Nosso corpo fala, a gente pode não escutar, mas ele fala. Então, as células se comunicam. E o melasma piora quando você toma sol no corpo. E além do uso do protetor solar, existe protocolo para o melasma? Existe, né? Existem protocolos tanto de skincare, né? O melasma você tem que tratar a vida toda, né? Quando ele está muito ativo, a gente utiliza procedimentos na clínica, como peelings, microagulhamento, né? Como a eletroporação, né? O microagulhamento e a eletroporação com drug delivery, né? E em casa, todas aquelas medicações, todos aqueles cosmecêuticos que ajudam a clarear, que ajudam a que ele não retorne, né? Então, existem muitos protocolos.
para melasma. Agora, é muito importante que o paciente tenha essa consciência de que ele vai tratar a vida toda. Porque tem gente que o melasma clareia muito com o tratamento. Aí ele para. Para até o uso do protetor solar. Então já fica a dica aí para vocês que estão assistindo, para você que tem melasma e já viu, assim como eu, que tenho visto nas redes sociais, sobre parar de usar protetor solar, não vá por esse caminho. É a recomendação de uma médica, já de muitos anos, né? 35 anos. 35 anos de dermatologia. Ai. Então não é qualquer pessoa, não é uma blogueira, não é alguém que experimentou e deu certo para ela, não, é alguém que já viu muitos casos se repetindo e acontecendo. E olha, você falou assim, né, muito tempo, aí agora me veio uma, assim, não é uma ideia, é uma lembrança, né, que eu tô falando aqui que o melasma é doença, né, então eu me lembro que quando eu comecei, né, fazer a minha pós na dermatologia, comecei a trabalhar como dermatologista, não tinha a parte estética na dermatologia. Era só doença, clínica e procedimentos cirúrgicos. Mas desde essa época já existiu o melasma. Desde essa época a gente luta com o tratamento para melasma, né? Então, melasma é uma doença. É uma condição que realmente precisa se dar importância, porque muitas vezes afeta muito a autoestima do paciente. E afetando a autoestima, afeta a sua vida inteira, né? Sim. A sua vida profissional, a sua vida pessoal. Então, esse tipo de informação é uma desinformação. Não dá para brincar, né? Quando se fala da saúde. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, a gente precisa estar atento, né? Para poder pesquisar, né? Saber quem é que está falando, se realmente isso tem algum fundo de verdade. Melhor não arriscar. Não arriscar. E para quem quer ser acompanhada por você, onde que a gente lhe encontra? Me encontra na Clínica Dermatomais. Eu fico lá o tempo todo, que é a nossa clínica, né, que foi primeiro em Vilas, né, que já tem 30 anos a clínica, e a primeira unidade foi em Vilas do Atlântico. Agora, há mais de 10 anos, nós temos uma unidade no Itaigara, né, a Clínica Dermatomais. Então, eu estou sempre na clínica. Quem quiser ir bater um papo, ter mais informações, fazer uma consulta, pode me procurar. E pode Será um prazer. Também as suas redes sociais, né? Sim, sim. Tem muita coisa na rede social. Se quiser fazer alguma pergunta na rede social, né? A gente sempre responde. Posso não responder na mesma hora, demorar um pouquinho, mas sempre estou revendo para ver se tem alguma questão para responder. Entre um paciente e outro, responde. Entre um dia e outro. Sempre faço questão de responder. @DianeCalmeida.dermato. Isso, @DianeCalmeida.dermato. Exatamente, é esse mesmo. Legal. Quem quiser ir lá, pode ficar à vontade, seja bem-vindo. Tá aí, a dica tá dada. Sim. Doutora, foi um prazer estar aqui com você mais uma vez. Gabi, muito obrigado. Foi muito bão. Passou tão rápido que eu nem senti. É verdade, muito rápido. A gente fica assim, né, meio, eu pelo menos, como não tenho, já tô ficando melhorzinha, porque depois daquele primeiro podcast, né, mas eu sempre fico assim, uns 2, 3 dias sem dormir direito, sabe? Porque assim, vou estar mais exposta, né, então... Sim. Enfim, eu fico um pouquinho preocupada, mas quando eu chego aqui, a coisa flui maravilhosamente bem, fico leve, gosto, né? Fico super satisfeita em tirar essas dúvidas, né? Em orientar corretamente, né, as pessoas. Então, muito obrigada mais uma vez por seu convite. Obrigado a você. Só lembrando aqui a todos que o podcast não substitui uma consulta. Sim. Tá? É para tirar mesmo dúvidas, é para trazer informação, mas realmente esse momento com a doutora separado no consultório é fundamental para poder personalizar, identificar o que você realmente precisa. Exatamente. Então, não temos o intuito de substituir consulta, mas sim tirar dúvidas do dia a dia. E até a pessoa ver, né, se realmente tem outras dúvidas que queira tirar, né, e ficar alerta para essas fake news, né, que é o que está assolando muito aí, né, em todas as áreas, né, não só na dermatologia, como na medicina em geral, como qualquer área você tem visto informações não confiáveis. Perfeito. Então, muito obrigado para você que ficou até aqui e deixe suas dúvidas aí nos comentários. Quem sabe no próximo podcast não vai ser o tema. Obrigado. Mais uma vez, obrigado, Gabriel. Obrigado, doutora. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.